Você pode escolher acreditar em reencarnação ou zombar de quem acredita, mas não pode ignorar o fato de que ninguém possui respostas definitivas para a pergunta: o que acontece depois da morte? E se ninguém tem uma resposta, a reencarnação ainda é uma resposta muito possível. Veja nesse vídeo 10 fatos que provam que a reencarnação é real. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para que possamos continuar a fazer cada vez mais vídeos como esse. Contamos com sua ajuda. Número 10. Marcas de nascença. Ian Stevenson é um renomado pesquisador da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos. Ele acredita que a alma pode assumir diferentes formas corporais em diferentes nascimentos. No entanto, suas marcas, cicatrizes ou lesões são transferidas junto com a alma em cada nova vida. Ele estudou muitos supostos casos de reencarnação onde a pessoa teria nascido com uma marca de nascença ou cicatriz vindas de sua vida anterior. Marcas de nascença aparecem quando uma pessoa morre de morte violenta e seu espírito não tem tempo suficiente para se curar. Uma criança, por exemplo, nasceu com uma marca que se assemelhava a uma longa linha vertical que ia do seu peito até seu umbigo. Entretanto, esta marca de nascença encontrava-se no mesmo lugar que a incisão cirúrgica feita em uma cirurgia do coração de sua tia falecida. Número 9. Xenoglossia. Xenoglossia é o termo usado para descrever a capacidade de uma pessoa de falar em um idioma que ela nunca tinha aprendido antes. Um desses casos veio à tona nos anos 70. Carol J. era um psicólogo que lidava com casos de vidas passadas em seu consultório. No dia 10 de maio de 1970, Dolores, sua esposa, reclamou que estava sentindo dores nas costas inexplicáveis. Ele então conduziu uma sessão de hipnose para tentar entender se era algo psicológico ou não. O mais surpreendente foi que sua esposa começou a falar no idioma alemão. Ela nunca havia aprendido a língua alemã ou tido qualquer contato com o idioma. Nessa sessão ela respondeu em alemão que se chamava Marta. Nas sessões seguintes, ela começou a revelar detalhes de sua vida como Marta. Ela também foi submetida a testes em um detector de mentiras, os quais ela passou em todos com sucesso. Mas um fato surpreendente foi que sua alma ainda se associava com Marta. Em termos simples, durante o estado hipnótico, Dolores tornou-se Marta e conversou com o psicólogo como se ele fosse um repórter, respondendo todas as perguntas em seus mínimos detalhes, coisas que seriam impossíveis de serem respondidas como Dolores. Número 8. Lembranças que nunca aconteceram. Essa é a história de um homem chamado Nazir Ali. Nazir vivia em uma aldeia na Turquia. Ele levava uma vida simples com seus 5 filhos e uma esposa amorosa. Entretanto, um certo dia, Nazir teve uma morte trágica e inesperada. Ele caiu das escadas e quebrou sua mandíbula. E depois de alguns dias internado, acabou morrendo de tétano. Ao mesmo tempo, seu vizinho, chamado Mehmet, vivia com sua esposa grávida. Ele conhecia Nazir. No mesmo dia da morte de seu amigo, ele teve um sonho no qual Nazir dizia: "Eu vou ficar com você." Após o parto, Mehmet deu o nome de Nazir a seu filho. Entretanto, quando a criança tinha 3 anos de idade, começou a contar à sua família sobre seus 5 filhos. Ele deu o nome correto de cada um dos 5 filhos de Nazir, mesmo sem nunca ter conhecido nenhum deles. Ele até traçou corretamente o caminho de volta para sua antiga casa. O que, para uma criança de 3 anos de idade, foi algo bem extraordinário. Na mesma hora, todos ficaram crentes que aquele menino era Nazir reencarnado. Número 7. Talentos inexplicáveis. Os pesquisadores do Instituto para a Integração da Ciência, Intuição e Espírito, IISIS, apresentaram muitos estudos que comprovaram que os talentos são de fato transferidos de uma vida passada para outra. Muitas pessoas consideradas prodígios ou gênios são na verdade nascimentos reencarnados de pessoas bem-sucedidas em vidas anteriores. Um desses casos foi de um homem chamado Peter Tchkamp e do famoso pintor Paul Gauguin. Quando criança, Peter costumava gritar as palavras "Gauguin" enquanto brincava. Todos à sua volta ficaram perplexos ao descobrir o que aquilo significava. Alguns afirmam que Peter devia estar tentando pronunciar a palavra Gauguin. Além disso, quando Peter já era jovem, ele já gostava de pintar. E suas pinturas tinham uma semelhança incrível com o trabalho de Paul.
Naquela época, ele nem sequer sabia da existência de Gauguin, mas ele também tinha a mesma tendência de esconder rostos em pinturas, como o pintor. Ele até tentou por fim a própria vida uma vez, da mesma forma que Poe, com uma arma e uma bebida nas mãos. Ele sobreviveu de alguma forma. Muitas coincidências que só poderiam ter uma única explicação. Peter era a reencarnação de Paul Gauguin. Número 6. Fobias. Muitos casos de medos inexplicáveis vieram à tona quando Ian Stevenson, que apareceu no começo dessa lista, começou a investigar casos de reencarnação. Você pode se perguntar, como a fobia pode ser uma prova definitiva para a reencarnação quando a maioria das pessoas tem medo de alguma coisa ou de outra? A fobia é como uma lembrança de sua própria morte na vida passada. Como o caso de um homem chamado Johan que tinha muito medo de arames farpados e dos uniformes da polícia. Ele costumava se esconder de seus pais com frequência e aos 3 anos de idade, Johan descreveu com precisão os campos de concentração nazistas. Ele costumava dizer que as pessoas eram obrigadas a tirar suas correntes de ouro, gás venenoso era jogado nos quartos e que as crianças se deitavam em cima umas das outras. Ele também tinha alguns problemas respiratórios. Os médicos disseram a seus pais que ele definitivamente não tinha asma. É muito provável que Johan tenha sido um dos prisioneiros do Holocausto e que tenha morrido em uma câmara de gás em sua vida passada. Número 5. Regressão hipnótica. Está gostando do vídeo? Se sim, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, isso é muito importante para nos ajudar a crescer no YouTube e a continuar a fazer mais vídeos como esse. Contamos com você. Nesta técnica, os hipnotizadores pedem a seus pacientes que se lembrem de eventos passados. Lentamente, eles acabam os levando para sua infância e ao voltarem ainda mais, acabam chegando em sua vida passada. Muitas pessoas recordam com sucesso o antigo endereço em que viviam, sua antiga família e tudo o que costumavam fazer. Alguns fatos eram bastante precisos geograficamente. Pessoas sobre hipnose podiam até mesmo contar tudo sobre um lugar que elas nunca visitaram na vida atual. Número 4. Feridas de bala. Esta tem que ser uma das maiores provas que a reencarnação é real. Uma criança não pode nascer com ferimentos de bala, exceto nos casos em que a mãe foi baleada na barriga. Os ferimentos de bala aparecem como deformidades. Ian Stevenson encontrou um menino turco que nasceu com uma orelha deformada. Seu lado direito do rosto também foi danificado. Ele se lembrou de sua vida passada como um homem que foi morto a tiros por uma arma. Ao verificar os relatórios médicos, o pesquisador descobriu que 6 dias antes do menino nascer naquele hospital, um homem tinha morrido nessas mesmas condições, com um tiro no rosto e faltando uma parte da orelha. Número 3. Letras idênticas. Os pesquisadores estão divididos sobre o fato de que a caligrafia pode ser herdada de vidas passadas. No entanto, tal caso aconteceu na Índia. Um garoto chamado Taranjit insistiu que seu verdadeiro nome era Satina. Além disso, ele também narrou como foi sua morte. Ele estava andando de bicicleta com livros e 30 rúpias na carteira. Ele até se lembrou corretamente do nome de seu pai. Seus pais atuais ficaram surpresos com esta narração e eles decidiram verificar se tudo aquilo era real ou não. Um professor da escola do bairro confirmou que um menino chamado Satinan tinha morrido em um acidente de bicicleta. Taranjit e sua família conversaram com a família de Satinan e confirmaram a história dos livros e do dinheiro. Finalmente, a caligrafia de ambas as crianças eram idênticas. Número 2. Conhecimento técnico de vidas passadas. Qual seria a sua reação se um garoto de 3 anos falasse corretamente cada uma das partes de um avião? Ficaria assustado, certo? Assim como os pais de James. James Leininger era um piloto nato. Desde criança, ele já era apaixonado por aviões. Ele costumava contar histórias sobre como pilotava aviões durante a guerra, sobre seus companheiros de voo e outros detalhes. Cada detalhe foi verificado como estarem corretos. Acontece que James foi piloto durante a Segunda Guerra Mundial, em sua vida passada. Ele morreu quando os japoneses derrubaram seu avião e ele ficou preso dentro dele. Os pesquisadores do ISS, após terem feito muitas entrevistas, concluíram que em poucos casos o conhecimento técnico pode ser transferido de uma vida para outra. Número 1. A reencarnação das gêmeas. Esta história é de 2 irmãs gêmeas que morreram ainda bebês em um acidente de carro. Seus nomes eram Jaqueline e Joana.
Seus pais, John e Florence, ficaram muito arrasados. John acreditava muito em Deus e ele rezava diariamente pelo retorno de suas filhas. E um dia, quase que por um milagre, Florence ficou grávida de novo e deu à luz a irmãs gêmeas. Eles as chamaram de Julia e Jennifer. Jennifer tinha uma cicatriz no nariz e uma marca de nascença no quadril esquerdo, igual uma das meninas que morreu. Além disso, quando os pais as deram as antigas bonecas das filhas falecidas, elas as chamaram pelos nomes Mary e Susan. Mas elas nunca tinham visto aquelas bonecas antes. A única resposta é que Deus ouviu as preces de John e devolveu a ele suas duas filhas que morreram, reencarnadas. Obrigado por assistir. Estes foram 10 fatos que provam que a reencarnação é real. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você ficará por dentro de todos os nossos vídeos e ainda nos ajudará a crescer no YouTube e a continuar produzindo mais vídeos como esse todos os dias. Contamos com você!